Bom, vamos lá, para o segundo vídeo dessa primeira semana, conteúdo da semana 1. Continuando aqui, né, a gente tinha parado aqui nessa explicação do primeiro programinha, né, em linguagem C. Vamos melhorar isso aqui, né? Aqui só uma observação sobre a utilização do printf, né? Lembrando que a função printf ela começa a escrever a partir de onde está o cursor, né? Então a gente pode escrever a mesma frase aqui, né, e com dois printf, né? Por exemplo, escrevendo bem-vindo a espacinho, né? O que acontece? O printf vai escrever bem-vindo a espacinho e vai ficar parado aqui, né? Ele não vem para cá, né? Aqui eu não dei o contrabarra N, como eu expliquei no vídeo anterior, né? Bem-vindo a, só, fica parado aqui. O próximo printf vai escrever a partir daqui, de onde o cursor ficou parado, né? A linguagem C, e aí sim ele vai mudar de linha, o cursor vem para cá, né? Para a próxima linha, porque tem o contrabarra N. Ok? Vamos explicar um pouquinho agora, né? Recordar na verdade, variáveis, né? São variáveis, né? Variáveis são pedaços de memória onde a gente guarda, né, uma informação durante a execução do programa. A gente sabe que quando o programa termina, essas variáveis também deixam de existir, né? Então aqui a gente está declarando algumas variáveis, né? Nesse programa aqui, tá vendo? Que onde ele pede valores inteiros para mostrar a soma dos valores inteiros. Como é que o computador vai guardar informações que você está passando para ele, né? Para ele poder fazer essas contas? Ele vai guardar em pedaços de memória chamados variáveis. Essas variáveis, né, podem ser guardar valores. Existem alguns tipos de variáveis em C, né, que guardam valores inteiros, reais, caracteres. A gente vai falar mais para frente um pouquinho. Aqui a gente está, esse programa está declarando três variáveis do tipo inteiro, ou seja, ela tem esses nomes e podem armazenar valores inteiros, valores numéricos inteiros. Declaração de variáveis, né? Essas variáveis são posições de memória para guardar, a gente pode guardar um valor. Int significa que essas variáveis podem armazenar valores inteiros. Os nomes das variáveis, inteiro 1, inteiro 2 e soma, são chamados de identificadores. É o nome da variável. E aqui é importante, né? Os identificadores, a gente pode dar nome para as variáveis que tem letras, dígitos e o caractere underscore. A gente não pode começar com um número, com um dígito, mas pode começar com esse caractere aqui. E importantíssimo, a linguagem C é case sensitive, ou seja, ela é sensível ao case, né, ao caixa da letra. Ou seja, letra maiúscula e letra minúscula são diferentes. Então, A minúsculo é diferente de A maiúsculo. Eu posso ter uma variável, por exemplo, chamada A minúsculo e uma outra variável no mesmo programa, na mesma função, chamada A maiúsculo, que não vai dar conflito, tá? Porque são dois identificadores diferentes. Tá? O que tem de diferente do primeiro programa que a gente viu aqui são essas declarações de variáveis. Por enquanto a gente vai declarar apenas variáveis inteiras, e depois a gente vai estendendo isso para outros tipos de informação. Ok? Uma função importante aqui, que a gente vai usar bastante, é essa aqui. Ó. O printf a gente já viu, né? Mostra um string e um texto na tela.
E como é que a gente lê do teclado, como é que o programa que a gente está escrevendo vai ler o que o usuário digitar? Vai ler através dessa função aqui, scanf. Essa função scanf tem dois parâmetros, né? A gente precisa passar para ela duas informações. Primeiro, a informação de que tipo de informação ela deve esperar, vai ser digitado pelo usuário, e a variável que vai receber essa informação que vai ser digitada. Isso aqui a gente chama, tá vendo, tá entre aspas duplas, a gente chama de string de formatação. Por quê? Porque ela indica o formato da informação que vai ser recebida. No caso, sempre tem um percent, esse caractere percent, e uma letrinha do lado. Essa letrinha do lado indica o tipo de informação que a função estava esperando receber. Quando é D de decimal, então ela espera receber uma informação decimal, valor decimal inteiro. E esse valor decimal inteiro vai ser colocado dentro dessa variável. Por enquanto, apenas decore o seguinte: essa função precisa receber o nome da variável, no caso aqui a variável inteiro 1. Precisa receber o nome da variável precedido desse caractere e comercial aqui. Tá? Depois a gente vai explicar por que desse e comercial. Por enquanto, só acredita em mim e decora, né? O que diz essa função então? Estou chamando a função scanf, que vai receber espera receber um valor inteiro decimal e colocar esse valor dentro da variável inteiro 1. Mesma coisa aqui para a variável inteiro 2. Tá ok? Eu acho que tem alguma coisa explicando sobre isso. Aqui, ó. Obtém um valor do usuário. Scanf usa a entrada padrão, que normalmente é o teclado. Essa função tem dois parâmetros, né? Esse percent d, entre aspas duplas, indica que o valor a ser digitado deverá ser um valor inteiro, decimal. E comercial inteiro, né, inteiro 1, aqui é o nome da variável. Então, e comercial inteiro 1 é a posição de memória onde o valor será guardado. Esse e comercial é um operador que estudaremos mais adiante. Né? Enquanto a gente só vai ter que se lembrar de colocá-lo. Tá? Depois a gente explica com mais detalhe por que ele é necessário aqui. Durante a execução do programa, o usuário responde à instrução digitando um valor, né, e pressionando Enter. Okay? Aqui, essa instrução aqui é bem simples, né, da gente entender, mas é importante saber de algumas do mecanismo de como funciona isso aqui dentro de um computador. Né? A gente imagina o seguinte: soma, matematicamente é assim, soma é igual a inteiro 1 mais inteiro 2. Então a gente poderia escrever inteiro 1 mais inteiro 2 igual a soma. Não daria no mesmo? Matematicamente sim, mas computacionalmente não. Do lado, como é que chama esse operador aqui? Né? Esse operador se chama operador de atribuição de valor. O que significa isso? Que ele atribui um valor a uma variável. Então, do lado esquerdo dele só pode ter uma variável, o nome de uma variável. Do lado direito pode ter um monte de coisa. O que ele faz? Ele vai o programa executa, calcula essa expressão que está do lado de cá. O resultado dessa expressão é colocado dentro dessa variável aqui. Tá? Então, sempre é executado da direita para a esquerda, uma expressão desse tipo. Tá? Por isso que eu não posso fazer var2 mais var3 igual a var1. Não existe. Se A igual a B, B igual a A. Isso é verdade matematicamente, mas computacionalmente não necessariamente. Né? Então, esse operador de atribuição de valor faz o que? Repetindo. Calcula o que está à direita dele, né? Ou seja, soma isso com isso. O resultado ele coloca dentro, atribui, né, o resultado dessa operação a essa variável aqui. Isso se chama operador de atribuição de valor. Ele atribui esse valor resultado a essa variável. Ok?
Aqui mais um detalhezinho nesse printf aqui. Vamos voltar aqui. Tá? Somei, os dois números foram entrados. E agora eu quero mostrar o conteúdo dessa variável. Né? O printf até agora era só texto. Né? Agora, como é que eu escrevo na tela o conteúdo da variável soma? Eu faço assim, ó, eu uso aquele mesmo, aquela mesma string de formatação, né, aquele percent com uma letrinha do lado, dentro do meu texto que eu quero mostrar na tela. Né? Com o seguinte detalhe, o que vai aparecer na tela é esse texto aqui. A soma é... Só que ele não vai escrever %d. No lugar do %d, ele vai colocar o valor da variável que está aqui, ó, a variável soma. Então, eu tenho o printf, a gente está evoluindo nele. Ele não tem mais só uma string, né, um texto para escrever. Ele tem um texto, vírgula e uma variável. O que significa isso? Que eu quero mostrar na tela o conteúdo dessa variável. Mas como é que eu mostro o conteúdo dessa variável? Ele vai pegar o conteúdo da variável soma e vai escrever no lugar do %d. Por que %d? Né? Porque essa variável soma poderia ser uma variável do tipo real. Então essa letrinha mudaria. A gente vai ver isso em breve. Mas como ela é uma variável do tipo inteiro, né? E como é que a gente formata uma variável do tipo inteiro? Com %d. Então, esse %d a gente não só define o formato do conteúdo da variável que a gente quer escrever, como também define a posição dele. A gente quer que o conteúdo da variável soma apareça aqui, e não aqui, ou aqui, né? No exemplo aí, a gente vai na prática aqui a gente vai ver isso aqui direitinho. Tá? Então, esse slide diz isso. Né? Similar ao scanf, o %d significa que um valor decimal será mostrado. Tá? Cálculos podem ser executados dentro das instruções. Quer dizer, ao invés de eu ter a soma, de eu ter somar inteiro 1 com inteiro 2, guardar em soma e mostrar a soma, eu poderia fazer assim direto. Ó. Inteiro 1 mais inteiro 2, ele vai calcular isso aqui, o resultado, né, dessa soma, ele vai botar aqui dentro. É uma outra maneira de fazer, de mostrar a soma dos dois números. Tá? Bom, então aqui uma explicaçãozinha conceitual sobre memória. Eu não vou passar isso aqui, está no slide. Eu vou deixar o slide também para que vocês tenham acesso, tá? Mas não vou explicar porque eu acho que isso já está dominado lá no algoritmos, né? Que estiveram com o Adriano. Mas se alguém tiver dúvida, a gente pode voltar nisso aqui. Tá? Quais são os cálculos que a gente pode fazer? Né? Bem... Isso também o Adriano já comentou sobre multiplicação, adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão de inteiros. Tá? Aqui é importante dizer, esse operador pega o resto da divisão de dois números inteiros, okay? Que é o que a gente está usando até aqui. A precedência de execução também é importante. Lembrando que multiplicação e divisão tem precedência à soma e subtração, e expressões em parênteses têm precedência a multiplicação e divisão. Esses aqui são os exercíciozinhos que eu vou deixar para vocês fazerem. O programa que pede
o ano de nascimento e informa a idade da pessoa. É bem simples, né? O que eu preciso aqui? Guardar, declarar uma variável inteira para colocar o ano de nascimento e depois diminuir do ano de 2020 que a gente está aqui, né? Esse aqui você vai para os Estados Unidos e lá a medição da temperatura é em Fahrenheit. Sabendo que a fórmula de conversão de Fahrenheit para graus Celsius é essa aqui, fazer um programa que pede uma temperatura em Fahrenheit e mostra a temperatura correspondente em graus Celsius. Ok? Para isso, a gente precisa saber como é que a gente declara uma variável do tipo real, né? Porque aqui a gente precisa, uma temperatura pode ter casa decimal, né? 36,5, 37,2. E como é que a gente declara uma variável real? Então a gente vai ver isso olhando lá no online GDB. Já vamos para lá. Muito bem, a gente está aqui no GDB. E como é que a gente declara então uma variável inteira? A gente viu lá, int x. Bacana. Agora, como é que a gente declara uma variável real? A gente declara como float y, né? Float de floating point. Então como é que a gente pede, printf /n, digite um valor inteiro. Tá? Por que eu coloquei o /n aqui? Porque eu gosto sempre de começar do início de uma linha, né? O que eu vou dizer lá para o usuário. Scanf, eu vou pedir para ele mostrar, para ele digitar alguma coisa. Como é o valor inteiro, eu vou formatar com %d, vírgula, e comercial x. O que eu estou falando aqui? Estou pedindo para o scanf, chamando a função scanf, que está dentro da biblioteca stdio.h, assim como o printf. Estou pedindo para o scanf, né, esperar o teclado, esperar um valor inteiro e colocar esse valor inteiro digitado dentro da variável x, que é um valor inteiro. Eu vou pedir aqui agora para que ele digite um valor real, e vou guardar dentro da variável y. E repara, agora eu vou usar comercial y. Agora, como formatador aqui do scanf, eu não vou usar o %d, eu vou usar o %f. Por quê? Para ele esperar o quê? Um valor float, do tipo floating point, do tipo real, que é o tipo da variável y. Tá? E olha só, aqui eu vou fazer assim, printf, o valor inteiro é %d e o valor real é %f. E aqui eu vou botar /n. Eu preciso dizer que variável vai ocupar, né? O valor de que variável vai ocupar esse %d? Vai ser x. E qual é o valor de que variável vai ocupar esse %f? É o y. Então olha como é que funciona. Esse printf vai jogar na tela o seguinte, o valor inteiro é
Ele vê esse percent aqui, ele vai ver, bom, eu tenho que colocar aqui um valor inteiro. Que valor inteiro que eu vou colocar aqui na tela? O valor dessa variável x, que é inteiro. Então vai colocar o valor de x aqui, que é o valor que a gente vai digitar, e vai continuar escrevendo. E o valor real é... Opa, eu tenho que colocar um valor real aqui. Que valor é esse? É o da variável y, que é uma variável real, tipo float. Então vai escrever aqui. Ok? Então vamos ver se isso funciona. Vai compilar, olha lá, digite um valor inteiro. Está esperando eu digitar o valor. Está lá no scanf esperando eu digitar. Vou digitar valor 5. Dei o Enter. Bacana. Ele saiu daqui e veio para cá. Digite um valor real. Está esperando no scanf. Nesse scanf eu digitar um valor real. Vou digitar aqui 3.1415926, valor de π. E aí ele me mostra lá. O valor inteiro é 5 e o valor real é 3.1415923. Por que 90, por que 90 não, 92,3, 93? Por que 93 ao invés de 92,6? Porque por padrão o percent %f mostra 6 casas decimais. Então o que ele fez? Aqui tem 7 casas decimais. Ele arredondou o 2,6 para 3. E se eu quiser mostrar 2 casas decimais só, como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco percent, incluo ponto 2. Então fica percent.2f, ou seja, vou mostrar um valor float com 2 casas decimais. Né? Vamos ver como é que fica. Valor inteiro, vou digitar o mesmo valor, 5. E aqui digite o valor real, 3.1415926. Dou Enter. Olha lá, ele mostrou esse valor com 2 casas decimais. Se aqui fosse 14,55, por exemplo, ele botaria 15 aqui, né? Arredondaria para mais, seria 15. Vamos fazer assim, só para a gente testar. 5. Se aqui fosse 3.14526, né? Então, Enter. Tá lá. O que ele faz? Ele pega 2 casas decimais, ele pega isso aqui e vai arredondar para cima, né? Mostra o ponto 15. Tá ok? Então é isso aí, ó. Valor inteiro é isso aqui. Ele tem que botar imprimir na tela o valor inteiro. Qual é o valor inteiro? Da variável x. E o valor real tem que mostrar um valor float, um valor real com 2 casas decimais. Qual é o valor real? O da variável y. Ele mostra com 2 casas decimais, ainda que eu tenha digitado com mais casas. Tá ok? Então a gente viu aqui como declarar uma variável float, variável real, né? O int inteiro a gente já tinha falado, está lá na apostila, no slide. O valor real é dessa forma que a gente declara, é dessa forma que a gente pede pelo teclado, né? %f, e é dessa forma que a gente mostra na tela, definindo inclusive quantas casas decimais a gente quer. Tá bom? Isso aqui serve para o exercício do churrasco e das temperaturas em Fahrenheit e em graus Celsius, tá ok? Então, como a gente viu, né, a gente viu no GDB como declarar e usar uma variável do tipo real, que a gente pode usar nesse exercício, e nesse aqui também, né? Sobre a quantidade de carne que a gente tem que vocês vão ter que comprar para fazer um churrasco aí, né? Tá definido aqui um programa que pede o número de pessoas que vai no churrasco e informa quanto de carne
tem que ser comprada em quilogramas, sabendo que cada pessoa consome 300 gramas de carne. Então, vai ser digitado quantidade. Bom, aí vocês fazem o programa da maneira que vocês acharem legal, né? Cada pessoa consome 300 gramas de carne. O programa vai pedir quantas pessoas vão no churrasco e vai dizer quantos quilos de carne tem que ser comprados. Tá ok? Esses são os exercícios para essa semana. Vocês brinquem aí. Qualquer dúvida a gente tira na sexta-feira. Tá ok? Até lá então.